Sucesso, fracasso, golpes, genialidade. Tudo começa com uma decisão. Anatomia do dinheiro. Os bastidores das maiores histórias financeiras. No dia 18 de novembro de 2025, o sistema financeiro brasileiro acordou com um choque. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Para você entender, liquidação extrajudicial não é uma multa ou um aviso. É a medida mais drástica do regulador. É, na prática, o encerramento forçado das atividades. Nesse momento, os diretores são afastados e o Banco Central nomeia um interventor. Ele assume as chaves do banco, suspende todos os pagamentos e começa a apurar o que sobrou. A motivação foi clara: grave crise de liquidez e comprometimento econômico-financeiro. Mas o que esses termos difíceis significam para o seu bolso? Vamos para uma aula rápida de finanças. Imagine que você é dono de uma mansão de 10 milhões de reais. No papel, você é milionário, certo? Isso é o seu patrimônio. Agora imagine que hoje é domingo. Você está com fome, mas não tem um único real na carteira e seus cartões foram bloqueados. Você tem a mansão, mas não consegue comprar um pão. Isso é falta de liquidez. Você tem o ativo, mas não tem o dinheiro agora para honrar a obrigação imediata. Um banco vive de ter esse dinheiro do pão sempre disponível para os clientes. No caso do Master, eles tinham muitos contratos para receber no futuro. Mas quando os investidores pediram o dinheiro de volta hoje, o caixa estava vazio. A liquidez simplesmente não existia. Curiosamente, o Master representava menos de 1% dos ativos do sistema nacional. Era um peixe pequeno perto dos gigantes. Então, por que o país inteiro parou para olhar? Porque em finanças, tamanho não é tudo. A interconexão é o que realmente define o risco. Nenhum banco é uma ilha. Todos estão conectados por fios invisíveis. Pense nos bancos como vasos comunicantes. Eles emprestam e pegam dinheiro uns dos outros o tempo todo no mercado interbancário para equilibrar seus caixas diariamente. Se o Master para de pagar o que deve a outros bancos menores ou fundos, ele cria um buraco no caixa deles. E esses, por sua vez, podem parar de pagar outros. É o início do temido efeito dominó. E quando a confiança se rompe, a liquidez evapora. O dinheiro foge para a segurança e o mercado trava. No próximo bloco, vamos ver como esse castelo de cartas foi construído. Para entender a queda, precisamos olhar para a subida. Como o Banco Master construiu sua fortaleza de papel? Bem-vindos à engenharia do risco. O Master não cresceu devagar. Ele operou de forma agressiva no mercado de crédito consignado e estruturado, comprando e vendendo carteiras em uma velocidade febril para ganhar escala. A chave de tudo está no empacotamento. Imagine milhares de pequenos empréstimos. Sozinhos, eles são apenas dívidas individuais. Juntos, eles se tornam um produto financeiro poderoso e negociável. O banco gerava esses créditos e os empacotava. Mas por que fazer isso? Porque o banco não quer esperar anos para receber as parcelas. Ele quer o lucro e o capital de volta agora. Ao vender esse pacote para outro banco ou fundo, o Master recebia o dinheiro à vista. Isso é a cessão de direitos creditórios. É o que permitia ao banco continuar emprestando sem parar. Mas esse mecanismo só é seguro se o crédito dentro do pacote for real e de boa qualidade. Se os devedores não pagarem, o pacote vendido passa a não valer nada. E é aqui que a maquiagem começa. Muitas dessas carteiras eram jogadas dentro de FDICs, fundos de investimento em direitos creditórios. Pense no FDICs como uma caixa onde você guarda os créditos e vende fatias para investidores. O problema é que, dentro dessa caixa, o risco era camuflado. Ativos de baixa qualidade, os créditos podres, eram tratados como seguros e precificados como se tivessem garantia total. Isso criava uma riqueza artificial nos balanços. No papel, o banco era sólido e lucrativo. Na vida real, o patrimônio estava inflado por promessas que nunca seriam pagas. Como o dinheiro das parcelas reais não entrava, o banco precisava captar dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. Era a chamada rolagem eterna, um ciclo perigoso e insustentável. O erro fatal foi o descasamento de liquidez. O banco tinha dívidas para pagar hoje, mas seus ativos eram podres e de longo prazo. Quando o mercado desconfiou, o oxigênio acabou. A engenharia estava montada, mas os primeiros ruídos já chegavam à imprensa. Crises financeiras raramente explodem do nada. Elas são como uma doença silenciosa. Se acumulam sob a superfície, nos detalhes dos balanços e nas estruturas complexas que poucos ousam questionar. Segundo informações que se tornaram públicas através da imprensa e de decisões judiciais, começaram a surgir notícias sobre movimentações bilionárias envolvendo o Banco Master e outras instituições financeiras.
O que antes era especulação ganhou contornos oficiais com investigações conduzidas pela Polícia Federal, mencionando executivos e a estrutura de crédito do banco. É fundamental reforçar: investigações não são condenações, mas para o mercado, a percepção de risco muda instantaneamente. A simples dúvida já abala a confiança. A confiança é a barragem da liquidez. Quando racha, o dinheiro escapa. Investidores cautelosos retiram seus recursos, buscando portos mais seguros. Em paralelo, outros bancos e fundos que emprestaram ao Master começam a exigir garantias adicionais. O crédito, antes farto, fica caro e escasso. O mercado interbancário, a troca diária de recursos entre os bancos, simplesmente trava. Ninguém quer ficar exposto ao risco. A torneira da liquidez se fecha. E é nesse momento que o castelo de cartas desmorona. A liquidez, o oxigênio do sistema bancário, desaparece. Acontece a temida corrida bancária. E sem liquidez, nenhum banco sobrevive. Não importa o patrimônio no papel. E sem caixa para honrar os saques, o jogo acaba. Quando um banco entra em colapso, o pânico é a primeira reação. É nesse momento crítico que entra em cena um personagem fundamental, o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O FGC não é o governo. Ele é um mecanismo privado, financiado pelas próprias instituições financeiras, criado com um único propósito: proteger você, correntista e investidor, até um determinado limite. Pense no FGC como um seguro coletivo. Todos os meses, cada banco brasileiro retira uma pequena fatia do que capta e coloca nesse fundo. É esse colchão que garante que seu dinheiro não suma se o banco quebrar. Mas no caso do Banco Master, a escala é inédita. Estimativas públicas indicam que os pagamentos do FGC podem ultrapassar os 40 bilhões de reais. Para dar perspectiva, este é o maior evento da história do fundo. Muitos acham que o FGC elimina o risco, mas isso é um erro. O FGC não elimina o risco, ele apenas redistribui o impacto financeiro por todo o sistema. O dinheiro não brota do chão. A pergunta de ouro é: quem paga essa conta bilionária? A resposta curta é: o sistema bancário. Mas a resposta real é mais profunda e afeta o seu bolso diretamente. Quando o sistema precisa arcar com 40 bilhões, esse custo tende a ser repassado. Como? Na forma de spreads maiores, crédito mais caro para o cidadão e regras de governança muito mais rígidas. A conta da má gestão ou da fraude nunca desaparece no ar. Ela apenas muda de bolso. O custo de um sistema mais arriscado é pago por todos nós através de um mercado de capitais mais travado e custoso. Chegamos ao fim deste dossiê investigativo, mas a reflexão para o investidor está apenas começando. Porque o caso Banco Master não é apenas sobre a queda de um banco ou uma falha de regulação, é sobre como o risco é precificado no mundo real. No mercado, o risco nunca desaparece, ele apenas é transferido ou camuflado. Entender essa precificação é a diferença entre o sucesso e a ruína financeira. Guarde esta regra de ouro: rentabilidade acima da média exige explicação acima da média. Se o retorno prometido é alto demais e o processo é obscuro, desconfie. O lucro fácil é o maior chamariz para o desastre. Vimos camadas de FDICs e seções de direitos. A complexidade financeira exige compreensão técnica profunda de quem coloca o capital. Nunca assine o que você não consegue explicar para uma criança. Do contrário, você não está investindo. Investir sem entender a fundo o ativo é, na verdade, especular. É apostar na sorte em um jogo onde as cartas já estão marcadas contra você. O verdadeiro investidor busca o lastro, a garantia e a transparência. No fim das contas, o sistema financeiro é baseado em promessas, e o crédito é tão bom quanto a capacidade e o caráter de quem paga. Uma carteira bilionária de papel podre não passa de uma ilusão contábil. Da mesma forma, a liquidez é tão boa quanto a capacidade real da instituição de honrar cada resgate no vencimento. Sem dinheiro em caixa para pagar hoje, o patrimônio do amanhã não tem valor algum. Educação financeira não serve para te fazer ganhar mais dinheiro rápido. Ela serve para te ensinar a errar menos. Serve para te dar os olhos necessários para enxergar as armadilhas antes de cair nelas. Diante de cada promessa, de cada crise e de cada mudança no mercado, não reaja pelo impulso ou pelo medo. Antes de qualquer movimento, pare e pergunte-se com honestidade: eu tenho um plano? Proteja seu futuro. Busque o conhecimento técnico. Inscreva-se no canal J Finanças para navegar com segurança no mercado. Até o próximo episódio. Bem-vindos a J Finanças. Curta, compartilhe para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma dica. J Finanças, educação financeira sem enrolação.